Jesus, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Primeira Reis, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do versículo de número 2. Amém. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos profetas, ou a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras, em brasas, e uma botija de água. Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, um monte de Deus. Feche os seus olhos. Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo culto desta noite, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui, ó Pai. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, assim como o Senhor falou no meu coração com esta palavra, que o Senhor fale no coração do teu povo, e que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada para ti. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos, hoje nós estamos aqui, e o culto nesta noite, a qual a nossa irmã Cris fez menção no comunicado semanal, foi culto da família. Então nós estamos aqui hoje para ouvir uma mensagem direcionada, específica para a família. E eu creio que o sentimento que passou na vida do profeta Elias é o sentimento que está, ou em algum momento das nossas vidas esteve em nossos corações. Semana passada nós falamos e meditamos na palavra acerca de Agar, a concubina de Abraão, a serva de Sara. E eu me lembro que nós falamos aqui que Agar teve os seus erros, teve sim os seus erros, errou muitas vezes, mas também nós devemos concordar que Agar ela foi levada, ela foi arrastada para o plano que Sara elaborou. E nós também concordamos que muitas das coisas que aconteceu na vida de Agar não estavam no controle, não estavam debaixo da direção dela. As circunstâncias da vida, as circunstâncias levaram Agar ao sofrimento, à dor, à derrota. Mas a palavra do Senhor fala que Deus estava com ela. Muitas vezes nas nossas famílias, irmãos, acontece uma dinâmica parecida. Por quê? Porque nós só temos o controle sobre os nossos filhos até um certo momento, até uma certa idade.
Chega um momento em que os nossos meninos, em que as nossas crianças fazem as suas escolhas e tomam o seu destino. E isso não está mais nas mãos dos pais. Da mesma forma, para as mulheres, elas não estão nos controles ou no controle do seu esposo. O esposo, ele não está no controle, ele não tem o controle das atitudes da sua esposa. E a família torna-se uma dinâmica muitas vezes coletivo, mas individual. Por quê? Porque cada componente da família, ela toma as suas próprias decisões e a sua própria escolha. Muito obrigado, irmão. E às vezes essas decisões e essas escolhas que nós fazemos não está alinhado, não está de acordo com o outro. Não há conversação. E às vezes essas decisões fogem do controle dos pais, dos filhos, do esposo, da esposa. Quando a família é um pouquinho maior e tem agregados, se torna mais difícil. Quando alguém de uma família tem uma responsabilidade com uma grande parentela, com uma grande família, se torna-se uma dinâmica ainda mais difícil. E quanto maior for o número de pessoas, mais difícil é, porque o número de pessoas pensantes aumenta. E muitas vezes, no meio dessa dinâmica que nós chamamos família, o sofrimento vem, as lutas, as angústias. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, fugiu do nosso controle. Porque a gente não pode mais olhar para o nosso filho e dizer: olha, 10 horas está em casa. Porque a gente não pode mais olhar para a nossa filha e dizer assim: você não vai ter amizade com fulano, com ciclano. Porque eles cresceram, eles tomam as suas decisões. E muitas vezes resta o sofrimento e a dor. E isso é família. Eu gostaria de te falar um pouquinho sobre o que Elias passou e sobre o que Elias viveu e sobre quem era Elias. Mas eu gostaria de te dizer também que dificuldades e crises também são pedagógicas. O que isso significa? Nos traz lições, nos traz ensinamento, nos fortalece, nos forja. Amém, glória a Deus. E nós podemos dizer que em algum momento nós vamos nos sentir preparados. É fácil, é difícil, mas no meio da dificuldade nós também podemos aprender lições e lições valiosas. Observe, irmãos, que Elias, ele é um homem comum, mas que quando nós lemos a palavra, lemos a Bíblia, nós temos a impressão de que ele é um super-herói, de que ele é um homem incomum, que ele tem algo de muito especial, quando na verdade o que tem de especial em Elias é Deus. O que tem de especial na vida de Elias, o que tem de extraordinário na vida de Elias é Deus operando. Prova disso que o Espírito Santo ele tem um cuidado, porque Elias ele era visto assim pelos judeus, Abraão era visto assim pelos judeus, Davi era visto assim pelos judeus. Então o Espírito Santo ele tem um cuidado de escrever em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e que você. Não existia nada de especial na vida de Elias, não existia nada de diferente na vida de Elias. O especial, o diferente era Deus. E essa é uma forma de nós entendermos que Deus pode te usar também. Essa é uma forma de nós entendermos que você
pode ser usado poderosamente pelo nosso Senhor. E não duvide disso. Amém. Glória a Deus. Por outro lado também, a história de Elias vai nos mostrar, a vida de Elias vai nos revelar que homens e mulheres de Deus, que homens e mulheres de oração, que têm os seus joelhos continuamente dobrados na presença de Deus, também podem passar por lutas, por dificuldades e por crises. Homens e mulheres de Deus também podem se frustrar, e isso tão somente, simplesmente revela a nossa fragilidade humana. Muitas vezes nós, como seres humanos, não percebemos que estamos caindo, que estamos descendo ladeira abaixo, que somos frágeis, porque muitas vezes nós trabalhamos no automático, muitas vezes nós fazemos o que tem que fazer, acordamos pela manhã, trabalhamos, fazemos as nossas atividades, fazemos o nosso planejamento, aquilo que já é comum, nós fazemos todos os dias, estamos na nossa rotina, mas nós não percebemos que nós estamos ruindo, que o nosso coração está se desviando da presença de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, eu não estou aqui falando de pecado, não. Muitas vezes eu estou aqui falando de cansaço, pessoas cansadas, pessoas desanimadas, pessoas que estão sufocadas, e uma dessas pessoas pode estar do seu lado, e talvez você não saiba, e uma dessas pessoas pode ser eu, ou pode ser você, estafada, cansada, mas Deus opera milagres. Deus fez na vida de Elias, e eu gostaria de nesta noite te mostrar quem era Elias, quem era o homem, quem era o ser humano Elias, como Elias era conhecido, até mesmo antes do monte de Deus, antes do que ele fez no Monte Carmelo. Amém. Glória a Deus. O nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus. E isso por si só já é uma declaração. Quando os pais colocaram o nome naquele jovem garoto Elias, os pais já estão dizendo: o Senhor é o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Elias está vivendo uma fase difícil no cenário de Israel, uma fase politeísta, uma fase de muitos deuses. E quando Elias diz, no texto que nós lemos, versículo de número 4, Elias ele dá a entender que seus pais também eram profetas, homem e mulher de Deus. E diz o estudioso que provavelmente os pais de Elias foram um daqueles que morreram entre os 400 profetas que Jezabel mandou matar. Não se sabe muito da vida pessoal de Elias, apenas que ele nasceu em uma cidade chamada Tisbe. Ele era conhecido como Elias, o Tisbita. Sabemos também que Elias tinha um estilo de vida bem específico. Em 2 Reis capítulo 1, versículo de número 5 e 8, quando o rei que sucedeu o rei Acabe manda os seus servos irem consultar feiticeiros acerca da sua saúde, e os seus servos saem do palácio e vão para uma terra distante fazer a consulta com o feiticeiro. No meio do caminho eles encontram Elias, e Elias para e pergunta para eles: o que vocês estão indo fazer? Será que não existe profeta aqui em Israel para que vocês vão consultar deuses estranhos em terra estranha? Voltem e diga para o rei de vocês que a doença que ele tem é doença para não sair da cama e ir lá
ele irá morrer. Glória a Deus, aleluia. Os servos do Senhor, os servos do rei voltam e contam para o rei o que aconteceu. E o rei pergunta: como era o homem que parou vocês e que disse estas coisas? E eles disseram: não sabemos o nome, mas ele vestia a pele como se fosse pele de animal, e tinha um cinto como se fosse um cinto de couraça. E o rei falou: já sei de quem vocês estão falando. Esse é Elias, o tisbita. Então Elias, ele tinha uma forma incomum de se vestir, que chamava a atenção e que fazia com que as pessoas o reconhecessem pela sua vestimenta. Possivelmente também Elias tinha um vínculo com a escola de profetas daquela época. Escola de profetas esta que foi formada desde os tempos do profeta Samuel. Aleluia. Elias era um homem que tinha um conhecimento da palavra de Deus. Elias também tinha uma maneira bem natural de profetizar. Elias não era daqueles profetas que chegavam diante da pessoa e que se exerciam o seu ofício com uma certa formalidade e que se apresentava da forma: eis que o Senhor me enviou e eis que o Senhor te diz. Não, Elias não era dessa forma. Elias era um homem que ele chegava na casa da viúva e ele dizia assim: coloca comida, um pão, e me dá água para me beber. E a viúva dizia assim: não tenho, o que eu tenho só é para mim, para o meu filho comer e morrer. Coloque a comida para mim, porque na sua casa, enquanto tiver crise, enquanto não chover, não faltará o pão e a água e o azeite, assim diz o Senhor. Então, quando nós lemos a palavra do profeta Elias, nós percebemos uma maneira bem natural, uma maneira bem espontânea. Elias, ele profetizava, ele chamava a atenção das pessoas conversando, como nós estamos aqui agora. Bem entendível, uma maneira bem natural de ser. Elias também vivia no deserto, isolado das pessoas, isolado de tudo aquilo que estava acontecendo. E o que nos chama a atenção é que Elias não precisava sair da onde ele estava para vir tratar com o rei Acabe. Elias também confiava nas promessas de Deus para a nação de Israel. Elias também, ele vê os profetas, seus amigos, seus parentes serem assassinados pela profetisa Jezabel. Elias também parece que tem o dom de aparecer e de sumir, ou de não ser visto por seus inimigos. Em determinado momento, Jezabel fala para os seus servos: o que tem este homem, que ele some, que ele aparece? Ele está aqui aos nossos olhos e nós não o vemos mais. E eu, com os meus pensamentos humanos, acredito que é Deus escondendo os seus santos, livrando do mal, livrando da perseguição. Elias também, ele vive um período de sucessão de reis ímpios. E aí eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra em 1 Reis 16, 25 e 26, que diz assim a palavra do Senhor: fez Omri, que era o pai de Acabe, o que era mal perante o Senhor. E Enri fez pior do que todos os reis antes dele. E Enri andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar ele, e levou a pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que o pai de Acabe era um rei ruim, pior do que todos os reis antes dele. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 30 que Acabe é um rei pior do que o seu pai. O seu pai foi um
foi um rei ruim, pior do que todos. E Acabe conseguiu ser pior do que todos os outros reis. Elias está vivendo em um momento de apostasia, paganismo, impiedade e destruição total da sua nação. O rei Acabe, ele decide seguir os passos do rei Jeroboão. O rei Jeroboão foi o rei que dividiu as 12 tribos de Israel. E o versículo de número 30 de 1 Reis 16 vai nos dizer que Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor e fez mais do que todos os reis antes dele. Fez pior do que os pecados do rei Jeroboão. E a Bíblia vai nos dizer que ele fez para desafiar o Senhor. Muitas pessoas, eu já vi pregadores dizerem isso, que Jezabel corrompeu e acabou com o rei Acabe. E eu digo para os irmãos: não. Acabe já era ruim por natureza. Acabe já era uma pessoa má. E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 31 do capítulo de número 16, que como se não fosse o suficiente ele andar em pecado, nos pecados do rei Jeroboão, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, do rei Sidomitas, e foi e serviu a Baal e o adorou. E ele fez isso para desafiar o Deus de Israel, para desafiar o nosso Deus. Gostaria de te dizer também quem era Jezabel, filha do rei Etbaal, rei de Sidom, que é sacerdote de uma divindade pagã. Baal, ele era considerado o deus da agricultura, o deus dos montes, também era considerado o deus da vida na cultura sodomita. Jezabel era profetisa, sacerdotisa de Azera, a versão feminina de Baal. E o culto de adoração a essa deusa era um culto que envolvia sacrifício de crianças e orgias ritualísticas. E por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou te falando isso nessa noite? Para que você possa entender o motivo do que Elias fez e a forma de que Deus tratou toda aquela situação. Porque esses dois demônios estão dentro da cidade santa de Deus. Esses dois demônios são trazidos pelo rei Acabe para adorar e para exaltar deuses pagãos. O culto em Israel agora está suspenso. Não tem mais culto em Israel. Os altares do Senhor foram destruídos. Não tem mais altar de adoração para o nosso Deus. Os profetas do Senhor são eliminados, são mortos a fio de espada. Depois que Jezabel mata os 400 profetas de Deus, ela vai na terra dela e traz 400 profetas e 450 profetisas, e instaura o culto pagão em Israel. Israel agora é uma terra pervertida, corrompida. Toda a prática de adoração no território de Israel agora está endemonizada. Glória a Deus, aleluia. E a pergunta que fica é: o que Deus faz numa situação como essa? O profeta Elias, ele está nesse cenário de inversão de valores por completo. Não é muito diferente do que nós vivemos nos dias de hoje.
não é muito diferente do que o mundo passou por decorrer de séculos. Inversão de valores. O cenário ali é crise política, crise religiosa, crise moral, crise econômica, pessoas ímpias governando a nação. O povo está passando fome, passando sede, morrendo por falta de necessidades básicas. Os profetas foram mortos. Jezabel matou todos, e quando eu falo aqui matou todos, vamos deixar subentendido entre aspas, porque nós sabemos que Deus depois vai revelar que não foram todos os profetas que estavam mortos. E tem mais. O rei Acabe, ele é um rei mimado, ele é um rei que quer as coisas do jeito dele, ele é um rei que ele não aceita não como resposta. Um certo dia, andando pelo seu reino, ele vê uma vinha, tem até um louvor que fala sobre isso, e ele quer aquela vinha para ele. Ele se aproxima de Nabote e fala assim: eu quero comprar sua vinha. Nabote fala: não posso lhe vender, a lei não permite, por dois motivos. Primeiro, o rei não poderia comprar propriedade. Para quê? Para que ele não enriquecesse de forma demasiada, era proibido pela lei. Segundo, aquela vinha de Nabote era propriedade tomada por herança, e o judeu não poderia vender herança a não ser que fosse para um parente seu. As terras não poderiam sair da família. Então Nabote ele está fazendo aquilo que Deus ordenou. A palavra do Senhor está com ele. Quando Jezabel chega em casa, o rei Acabe está lá triste, choroso. Ela pergunta: o que foi, homem? E aqui eu estou falando na nossa linguagem. O que foi que aconteceu? E ele choroso fala: Nabote não quis me vender a vinha, estou aqui, eu quero aquela vinha. A palavra do Senhor fala que Jezabel levanta um falso testemunho sobre aquele homem e mata aquele homem em praça pública, e toma a propriedade dele à força, a preço de sangue. Era dessa forma que aquela nação estava vivendo. Só que Elias vai se posicionar. Tudo é até um dia. Deus vai entrar em ação através da vida do profeta Elias. E Elias, ele vai liberar atos proféticos sobre Israel. E o primeiro ato profético que Elias vai liberar, 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Elias decreta contra a chuva: sobre a minha palavra não irá chover. E por que Elias decreta contra a chuva? Agora os irmãos vão entender. Porque Baal era o Deus da agricultura, Azera era a deusa da fertilidade, das colheitas, e Deus sabe aonde operar. Então Elias vai dizer: não tem mais colheita, não tem mais fertilidade, não tem mais chuva. O que Elias está dizendo é: a palavra do servo de Deus tem poder sobre as forças e sobre as alianças demoníacas. Elias profetiza contra aqueles deuses falsos, contra aquele projeto demoníaco naquele lugar. E segundo a palavra de Elias, diz a Bíblia, não tem mais chuva. Irmãos, o que eu quero te dizer é: a tua palavra tem poder. Aquilo que você decreta sobre o lugar onde você está tem poder. Seja na sua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja naquilo que você colocar nas suas mãos, o que você decretar tem poder. Por quê? Porque a sua palavra não é diferente da palavra de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, de carne e de osso, e quem operou foi o Deus que habitava nele. A palavra do Senhor fala que Elias se retira, Elias sai do cenário,
E a palavra do Senhor vai dizer que ali onde Elias estava, no lugar deserto, no lugar errante, corvos alimentavam Elias, levando para ele carne e pão. Irmãos, o interessante é que corvo come carne, e teria lógica humana entender que o corvo levasse carne para Elias, mas corvo não come pão. De algum lugar enviado por Deus, aquele corvo ia, pegava o pão e levava para o servo dele. Deus é um Deus que dá provisão para o seu povo. Deus é um Deus que honra aquele que honra o seu povo. Irmão, muitas vezes nós não damos, nós não ofertamos, nós não oferecemos a Deus, porque na nossa mente vai nos fazer falta. Mas tenha certeza que Deus é um Deus que honra o seu povo e que provê todas as necessidades. E eu ministro na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, e nas famílias de vocês, que nunca há de faltar a provisão na casa de vocês, em nome de Jesus. Segundo ato profético que Elias vai decretar. Elias agora ele vai restaurar o altar do Senhor. Esse texto é interessante, os irmãos conhecem, eu não vou me apegar muito a ele, porque o propósito da mensagem não é esse. Mas Elias ele lança um desafio para Acabe e para sua esposa Jezabel, e eles estão ali no monte diante daquele desafio, e os 400 profetas demoníacos são desafiados por um único profeta, e preste atenção nisso. Elias ele vai lutar e ele vai desafiar 850 pessoas no mínimo, que a Bíblia fala, 400 profetas homens e 450 profetisas mulheres. Os seus altares já estão erguidos, ele já viu derrubar os altares de Deus, e os seus altares já estão erguidos, e nos explica, nos ensina um estudioso que eles, em volta do altar, o altar é uma pedra em cima da outra, eles fazem um rego, cavam um buraco, enchem de óleo, de azeite, de oliva, e quando o culto estava pegando fogo, alguém ia lá e tocava fogo, e fazia aquela fogueira e aquela festa. E Elias fala para aqueles homens: vão vocês primeiro, clamem aos deuses de vocês, vamos ver se eles nos respondem. E a palavra do Senhor fala que aqueles homens e aquelas mulheres clamavam e chamavam pelos deuses deles, mas não houve resposta nenhuma. Elias então ergue um altar, e a palavra fala que foi de pedra bruta, porque não tinha pedras especiais para Elias fazer. E Elias, da mesma forma que eles faziam, fez, cavou em volta do altar uma valeta. Só que Elias, em vez de encher com azeite, Elias enche com água. Os irmãos conhecem a história. Aleluia. A palavra do Senhor, no versículo de número 36, capítulo 17, versículo de número 36, vai dizer que Elias vai fazer uma oração bem simples, uma oração bem objetiva, quando Elias vai dizer: Senhor, assim como o Senhor falou comigo, mostra para esse povo quem Tu és. Estou procurando o texto aqui, irmãos. 18:36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabendo este povo que Tu és Deus em Israel, e eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas.
Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba quem Tu és, que Tu és Deus, e que o Senhor não fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu todo o holocausto, e lambeu a água e a lenha, e consumiu tudo o que ali estava. Irmãos, lamber a água ali é consumir, é secar, é evaporar, queimar toda aquela água. E ali o povo de Israel vê o milagre de Deus. E ali o povo de Israel, que há muito tempo estava afastado do Senhor, reconhece que o Senhor é Deus. E a palavra vai nos dizer no versículo de número 39, que todo o povo cantava dizendo assim: grande és Tu, Senhor, grande és Tu, Senhor, o único digno de ser adorado és Tu, ó Senhor. E Elias aproveita aquele momento em que o povo está eufórico, em que a presença de Deus está naquele lugar, e toma o povo, e Elias decreta que todos aqueles profetas e profetisas sejam assassinados, sejam mortos. E Elias está ali apenas cumprindo a lei, porque a lei de Moisés dizia que todos aqueles que adoravam deuses estranhos na terra de Israel deveriam ser mortos. Queridos irmãos, depois do Êxodo, nunca houve um avivamento como esse na história de Israel. Nunca houve um momento de festa e de êxtase tão grande na presença de Deus, depois do Êxodo, como este momento na história de Israel. Mas por incrível que pareça, é aqui, é agora que vai começar os problemas e as dificuldades e as crises na vida de Elias. A palavra do Senhor fala que depois desse acontecimento aqui, o rei Acabe foi para o palácio comer, beber, banquetear. A palavra do Senhor fala que depois desse acontecimento, o povo não se converte, vai todo mundo embora. Elias fica sozinho. Depois de tudo que Deus fez no meio daquele povo, o povo deixa Elias sozinho. E aqui vai começar as crises na vida de Elias. O texto que nós lemos em 1 Reis, no versículo de número 2, vai dizer que Jezabel manda um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me como os deuses me aproverem, se amanhã a esta mesma hora você não estiver morto. Jezabel ameaça Elias. E eu vou confidenciar uma coisa aos irmãos. Existem algumas questões na Bíblia que eu não entendo, que eu leio, que eu busco entendimento, mas que eu não entendo. Confesso aos irmãos, e isso é normal. Isso aqui é uma das coisas que eu não entendo. Como é que um homem que enfrenta 850 profetas demoníacos tem medo de uma mulher? Elias fica com medo de Jezabel. Depois de tudo que ele fez, Deus estava com eles, irmãos. Deus operava segundo a palavra dele. Segundo a minha palavra, disse Elias: não vai chover, e não choveu. Segundo a minha palavra, diz Elias: caia fogo do céu, e caiu. E Elias agora está com medo de uma mulher. Imagino eu, que mulher não deve ser essa? Pois é, Elias sai do pico, do alto, e desce ao vale escuro. A palavra do Senhor vai nos dizer que depois deste momento, Elias está extremamente frustrado. E aqui é fácil de entender, porque ele mesmo vai dizer: eu estou sozinho. Eu pensei que o povo ia mudar, mas eles me deixaram sozinho.
Senhor, eu vi o avivamento de Elias, mas as pessoas voltaram para suas casas, não aproveitaram o momento. E Elias chega ao ponto de se apresentar diante do Senhor e dizer: basta, não quero mais, tira a minha vida, ó Senhor. Tamanho a frustração de Elias. Elias sente medo, o versículo de número 3 vai nos dizer: temendo, pois Elias levantou-se e saiu para salvar a sua vida. O medo que Elias sentiu, o temor que Elias sentiu de Jezabel foi tão grande que os estudiosos nos dizem que ele andou aproximadamente 160 quilômetros a pé para fugir de Jezabel. Irmãos, o medo nos paralisa, o medo nos aprisiona, o medo nos faz fugir, e muitas vezes o medo nos faz fugir dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Esta madrugada eu estava orando e preparando esta mensagem, e eu estava conversando algumas coisas com o Senhor, e a palavra do Senhor que veio a mim foi 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, que diz que Deus não nos chamou com o espírito de covardia. Então nós precisamos avançar para o crescimento do reino de Deus. Deus não nos chamou para o espírito de covardia. Deus nos chamou para nós avançarmos no reino dele. Elias então está profundamente desanimado, fracassado, pensando: eu fiz e nada mudou. E Elias chega a pedir pela própria morte: Senhor, tira a minha vida. Elias está num estado de solidão, de amedrontamento terrível, e os psicólogos chamam isso de solidão social, e isso é perigoso, e isso tem matado pessoas. E nós vemos pessoas em nosso meio, em situações parecidas à situação que Elias viveu, com medo, em crise espiritual, em crise sentimental, desanimado da vida, profundamente magoado e se sentindo fracassado. E eu gostaria de te dizer, meu irmão, meu irmão, nesta noite, que esses sentimentos, quem coloca em nosso coração, é o inimigo das nossas vidas, é o diabo, porque Deus não nos chamou, Deus não nos separou para nós vivermos como fracassados. Antes o Senhor nos chamou para vivermos na presença dele. Elias está exausto, Elias está cansado, Elias vai se deitar debaixo de uma arvorezinha e ali ele dorme. Profetas também se cansam, pais de família também se cansam, mães de família também se cansam, também pensam em desistir, também pensam em deixar de lutar. Muitas vezes, a depender da situação, filhos também se cansam, e parece que nos dias de hoje os filhos têm se cansado mais do que os pais, porque os valores estão invertidos. Mas Elias, ele deita e ele dorme e ele descansa no Senhor. E quantas pessoas hoje precisam deitar, comer e descansar no Senhor, e serem fortalecidas pelo Senhor? Quantas pessoas nesta noite podem estar igual a Elias, mergulhados na angústia, na depressão e na crise? Mas a palavra do Senhor fala:
em Isaías capítulo de número 39, versículo de número Isaías capítulo de número 40, versículo de número 31, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmão, estamos falando de um dos profetas mais importantes para Israel. Estamos falando de um dos profetas mais importantes de todo o Antigo Testamento. Estamos falando de um profeta que não provou a morte. Estamos falando de um profeta, imagine você, que quando nós estamos aqui conversando, olhou para o homem e disse assim: não vai chover mais. E só voltou a chover quando ele disse que volte a chover. Estamos olhando para um homem que olhou para os céus e disse: Senhor, para que essas pessoas vejam que Tu é Deus, faça cair fogo do céu. Um homem que tinha experiência com Deus e que talvez não estivesse em pecado, ele só estava cansado, desanimado, fadigado, precisando de um momento para recuperar as suas forças, recuperar a sua energia. Amém. E voltar para o trabalho do Senhor. Amém. Que nós possamos estar em oração, queridos. E eu gostaria de te convidar neste momento. Eu vou encerrar por aqui, nós continuamos esta mensagem depois. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de falar com os irmãos, mas essa mensagem tem uma continuação. Se for da vontade do nosso Deus, no próximo domingo nós continuamos. Mas eu quero te convidar para orar. Baixe a sua cabeça, sentado como você está no seu lugar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que nos tira dos vales mais profundos, vai ao nosso encontro e nos resgata de lá, e nos leva para uma vida nova na Tua presença. Senhor, que meu irmão e que minha irmã que está aqui nesta noite, que está se sentindo fragilizado, fraco, que ele possa pegar essa pequena força que ainda lhe resta, essa pequena força que ainda tem, esse pouquinho de azeite que ainda está no frasco, e que possa se voltar para Ti, Senhor, e que possa renovar as suas forças, e que possa esperar em Ti, porque eu creio, ó Pai, que os que estão na Tua presença não se cansam, não se fadigam, e quando se cansam e quando se fadigam, são renovados e são restaurados pelo poder do Teu Santo Espírito. Pai, visita os meus irmãos nesta noite, visita os Teus filhos nesta noite, visita, Senhor Deus, aqueles que aqui não estão, que estão nas suas casas desanimados, cansados, tentando buscar força em algum lugar. Visita agora, Senhor, visita agora através do Teu Santo Espírito, e queima o coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, Senhor Deus, e tira toda ansiedade, toda depressão, todo sentimento ruim, e repreende toda palavra maldita, e repreende todo laço feito, e repreende todas as amarras do mundo espiritual, Pai, e aviva o coração do Teu servo, o coração da Tua serva, e o coração daquele jovem, daquela jovem, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, fortalece as nossas vidas, Pai, para que as nossas famílias sejam fortes, ó Deus. Pai, eu Te apresento cada família aqui representada nesta noite, ó Pai. Visita cada família, Senhor Deus, leva a cura, ó Pai, leva o bálsamo, Senhor Deus, para cada um daqueles dos Teus filhos, Senhor Deus, que estão clamando, que estão orando, que estão buscando uma resposta vinda de Ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvemos ao Senhor com as nossas palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria aqui de rapidinho, a gente tem mais 10 minutinhos, eu gostaria de orar, fazer uma oração específica. Na quarta-feira nós apresentamos alguns irmãos que estavam aqui presentes,
e que vão estar sendo observados pela igreja ao ministério diaconal. Tenho orado a Deus, visando o crescimento da nossa igreja, e Deus tem me mostrado alguns irmãos, e eu digo à igreja que eu ainda continuo em oração nesse propósito, para que nós possamos ser fortes e para que nós possamos crescer como igreja aqui neste